tarde. O tempo é pouco, vamos logo começar. Nesta mesa estou cercado por duas instituições pós-conciliares e ecumênicas pela educação popular do CECEP, representado pelo Pioso, e pela história da América Latina, através do Sérgio Ricardo Coutinho, presidente do CEILA Brasil. Nesta companhia, sinto-me obrigado a apresentar também meu passaporte institucional pós-conciliar, que é do CIMI. Então, vocês vão perceber no texto, a gente sempre está olhando para quem serve isso, que afirmamos, o que logramos, os passos do concílio e que esperamos. Então, uma das finalidades principais da teologia é a sua contribuição para diminuir a fome dos pobres, e o desprezo dos outros e a dor dos feridos, dos doentes. O Conselho Indigenista Missionário, então, é o organismo da CMBB, portanto, estatutariamente católico, porém, na prática, não que não somos católicos, mas somos ecumênicos e interreligiosos. Esse CIMI já me envolve há uns 40 anos, não só na causa indígena, mas também na purificação da herança missionária da Igreja Católica, do seu ranço colonial, das travas fundamentalistas e cristalizações medievais. Então, tem duas partes. A primeira parte eu vou praticamente ler só os manchetes. A memória prospectiva 1, eu vou conciliar a permissão da ruptura. Não quer dizer a realização da ruptura. A permissão da ruptura. E a segunda parte, memória prospectiva 2, quer dizer esta dialética, memória para trás e prospectiva para frente, o vou pós-conciliar recalcado. Então, rapidinho, os manchetes da primeira parte. Historicamente, a evangelização colonial dos pobres pode ser resumida com as siglas de conformação sistêmica e consolação humana. Já a evangelização dos outros povos indígenas, dos escravos e descendentes, por exemplo, trabalhou com as bandeiras de assimilação, conversão e integração. Essa missão produziu submissão e garantiu, em alguns momentos de glória, um mínimo de direitos humanos nos limites do sistema colonial. O anúncio do Vaticano II, na festa da conversão do apóstolo Paulo, dia 25 de janeiro de 59, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, igreja em saída, fora dos muros, tem um profundo significado simbólico. Data, lugar e pessoa escolhidos pelo Papa João XXIII apontam para o propósito de reconstruir uma igreja com atitudes de conversão, fora dos muros, do legalismo, apontam para uma igreja apostólica, cuja atividade missionária se torna responsabilidade libertadora para com toda a humanidade. A missão da igreja começa fora dos muros, entre aqueles que vivem nas margens das respectivas sociedades. Vaticano II acolheu essas experiências e permitiu romper com heranças incompatíveis com o Evangelho. Eu quero elencar rapidinho só estas 7 rupturas que eu coloquei aqui, e não adianta dizer isso não foram rupturas, foram realmente rupturas da pastoral dedutiva à pastoral indutiva, que esta pastoral indutiva começou para nós com assembleias dos povos indígenas, que fortaleceram o protagonismo dos seus contatos interculturais. E nessas assembleias, na escuta da voz dos povos indígenas, superamos pontos mortos na própria pastoral.
as assembleias indígenas foram para nós o evento que permitiu realmente ser a igreja em saída, reconhecer os povos indígenas como sujeitos da missão. Acreditamos na racionalidade e significância da dor dos povos indígenas e procuramos não só interpretá-la, mas denunciar a sua origem, interromper as suas consequências. Essas inspirações pastorais do CIMI vieram da praxis pastoral, do grito dos povos indígenas e do chão de suas aldeias. 2, do monopólio salvífico ao diálogo interreligioso. Precisamos só lembrar Francisco Xavier, que diz que não tem consolo para estes japoneses, de dizer que os ancestrais estão todos no inferno. Essa era realmente uma ruptura, e eu não posso entrar por causa do tempo assim nos detalhes. O cristianismo, em sua vertente católica, era a única religião que salva. As religiões dos outros são religiões idolátricas. O diálogo interreligioso serve para quê? Serve para convencer o outro dos seus erros e convertê-lo ao cristianismo, ao catolicismo. Então, aí veio o Concílio Salvador, que todos se salvam, vocês conhecem estas partes. Eu passo logo para 1.3, do caçador de borboletas ao jardineiro. Então, a abolição do monopólio salvífico permitiu que missionários junto aos povos indígenas não precisassem mais correr como caçadores de borboletas atrás do resgate das almas dos índios, mas podiam dedicar-se como jardineiros que apostam na atratividade e beleza de suas flores, podiam dedicar-se ao plantio das flores, da solidariedade, da autenticidade, da relevância de um conceito de missão integral. Verdadeiramente belo é gratuito, é dom de Deus e graça. Na beleza, a atratividade do Evangelho, nos diz Evangelii Gaudium, há um sinal que nunca deve faltar: a opção pelos últimos por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. A percepção da proximidade entre o belo e o descartável parece um paradoxo que exige redimensionar nossa visão do mundo. 1.4, a salvação de almas, a salvação de vidas. Vaticano II permitiu, então, a articulação orgânica entre palavra, ação, fé, política, celebração sacramental, horizonte de sentido. E, resumidamente, os nossos mártires da América Latina não morreram para salvar almas, mas para salvar vidas. E o CIMI produziu muitos destes mártires na pastoral indigenista. 1.5, da adaptação à inculturação. Então, dessa adaptação superficial, e nós não avançamos muito ainda, nós estamos longe de uma inculturação possível, talvez. O Concílio nomeou essa nova proximidade, esse acionamento e depois nós nomeamos de inculturação, autonomia das realidades terrestres, o Concílio, sinais dos tempos, depois opção pelos pobres, libertação, Sérgio falou já disso, participação, assunção, comunidade de base, Puebla, inserção e inculturação, Santo Domingo, missão, testemunho, serviço, Aparecida. Na proximidade vivencial com os povos indígenas, descobrimos as questões terra-território, da autodeterminação, da cultura como seus salva-vidas. Procuramos ancorar a defesa dessas questões axiais na tradição da Igreja. Claro que sempre quem tem uma praxis nova precisa legitimar-se na Igreja. Fomos contestados, mas conseguimos sempre legitimar a nossa praxis dentro da própria patrística, no magistério, Medellín, e então assim nunca poderia nos cortar a nosso trabalho. E 6, da missão agentes à missão intergentes ou interpauperes,
dos destinatários da evangelização aos protagonistas da evangelização. Também é um passo importante e novo. Passo sétimo, da missão clerical de uma igreja sedentária, a missão de uma igreja peregrina e missionária por natureza de todos os batizados. Então, os leigos com menos estruturas pesadas nas costas tiveram mais facilidade na caminhada da inculturação, na percepção política e antissistêmica de sua missão. Então, o ponto 2 que mais me interessa, memória prospectiva 2, o voo pós-conciliar recalcado. Desde a época colonial, a missão dos povos indígenas era a tarefa dos religiosos. Assim, isso já falamos. Vaticano II, então, permitiu essas e outras rupturas, reformas, releituras, permitiu, mas raras vezes produziu. Produziu, às vezes, sim, mas depois veio o retorno e deixou portas abertas para idas e voltas, e nós assistimos muitas voltas. Esse fato permitiu o tempo pós-conciliar para parar processos, obstaculizar caminhos, reverter reformas, às vezes no campo simbólico, às vezes no campo real. 2, amenizar as rupturas através de costuras. Então, se procura, não, ruptura, não, vamos costurar essas coisas assim, mais suave, e o Evangelho não tem essa suavidade, não, tem ternura, mas não isso. Então, a volta de censuras de pastorais, teologias indutivas, teologia índia, por exemplo, em Aparecida, então o representante de Roma não permitiu que a palavra teologia índia apareça no documento de Aparecida. Depois a volta da afirmação do monopólio salvífico, Declaração Dominus Jesus, só precisa ler, correntes fundamentalistas, assistimos a estas voltas pendulares assim. A volta de caçadores de borboletas que contabilizam os que ainda não são batizados para justificar a missão. A volta na insistência da evangelização explícita e catequese dos povos indígenas, considerando a chamada pastoral social apenas um caminho para a evangelização propriamente dita. Essa é a evangelização. Então, vocês lutam muito pela terra, pela cultura, mas vocês não fazem evangelização. A confusão de adaptações folclóricas e superficiais com inculturação. A dificuldade de reconhecer a reciprocidade da conversão e da missão, que somos sempre convertidos também. A volta de um novo clericalismo que não permite o reconhecimento dos leigos e, sobretudo, das mulheres em sua igualdade e dignidade, e que faz da divisão de trabalho uma subordinação ministerial. Então, como isso observamos nesses 50 anos, Paulo VI, como foi? Ele representa, de uma certa maneira, este movimento pendular, um exemplo desse voo pós-conciliar recalcado e desses movimentos pendulares entre autonomia e intromissão. Na última sessão do concílio, Paulo VI então se defendeu contra os que disseram que o concílio tratou só de questões sociais, de questões do mundo, não tratou da evangelização. Então ele resumiu neste último discurso no concílio, dizendo: nossa religião é caridade. Desejamos antes notar que a religião do nosso concílio foi, antes de mais, a caridade. Então, Paulo VI deu sinais na direção, por exemplo, do posterior pacto das catacumbas, quando, 13 de novembro de 64, antes de viajar para Bombay e durante o processo conciliar, colocou sua tiara no altar e nunca mais usou. Foi um gesto só. Coitado. Não, não foi. Mas o Papa do Populorum Progresso, também o Papa de Humane Vitae.
Então, aí começa a pergunta: quem interpreta as leis morais? Eles estão fora da história. Então, dois calcanhar de Aquiles, a historicidade da verdade. Então, desde Melchior Cano, nós temos esta valorização da história, história como lugar teológico, mas sempre se trata nesta história de uma dupla historicidade, da historicidade de um evento que já foi dito em si, em sua gênese, e da leitura deste evento séculos mais tarde. Para a teologia de hoje é bastante claro que a criação, encarnação, salvação sempre gera história, diz Evangelii Gaudium. Então, a história é impulsionada por dois polos dinâmicos com temporalidades distintas, a natureza e pela humanidade. A lei natural não escapa da historicidade. A história da natureza, que é uma história a longo prazo, chamamos história natural, ou evolução. História humana se reflete pelos conceitos de desenvolvimento e progresso. Essas duas histórias nem sempre podemos distinguir nitidamente, porque os humanos fazem parte da natureza e à natureza atribuímos hoje uma subjetividade com direitos que procuram garantir sua autonomia e a não intervenção humana. Aí está o calcanhar de Aquiles do Sínodo de outubro de 2015, a vocação e a missão da família. Então, no seu jubileu de ouro, o casal cinquentenário, Vaticano II e modernidade, ainda não resolveu seus problemas matrimoniais. Na idade em que nenhum psicólogo o aceita mais como cliente, chegou ao sínodo sobre a família, obrigado a discutir a sua relação, no jargão diário chamado de DR. Apesar de essas discussões, nessa idade, terem algo de ridículo. Existe algo imutável, portanto, anistórico e universal acima do direito positivo e da própria história natural. Esse algo na teologia católica foi chamado vontade de Deus ou lei natural, incorrendo ao erro de não distinguir entre o duplo significado do conceito natureza. A natureza como resultado de uma história natural, mutável, e a natureza imaginado e compreendido como essência ontológica e anhistórica, que não tem nada a ver com a natureza, é uma metáfora da vida moral oposto ao relativismo temporal e regional. Quando falamos, por exemplo, da natureza missionária da igreja, falamos metaforicamente dessa essência acrescentada pelo batismo à natureza biológica do nascimento. A natureza essência faz parte da ordem particular da fé e da teologia, podem variar bastante entre os diferentes credos. A natureza biológica pertence à ordem universal da ciência biológica mutável, não através de opiniões ou hipóteses, mas através de acréscimos de novos resultados provados na pesquisa e pela evolução. A autonomia da realidade terrestre reconhecida pelo Vaticano afirma nessa realidade não cabe a intervenção prévia de leituras segundo critérios seletivos da fé. Então, seria interessante agora o Instrumentum Laboris, que foi com um questionário saindo e voltando com as mensagens, o que é a noção do povo de Deus, da lei natural. Não sobra muito dessa antiga compreensão. E se não resolvemos esta questão, até onde isso é mutável, histórico ou é anhistórico, assim, ontológico, metafísico, mais alto ainda, não vamos nunca chegar a uma conclusão. Este é o conflito deste casal cinquentenário. O retorno das questões, então ele mostra a lei natural é incompreendido, está lá no documento, como herança superada. A investigação científica representa um sério desafio ao conceito de natureza.
eu preciso pular. O mesmo vale a noção de direitos humanos, que é vista como um chamado à autodeterminação do sujeito, não ancorado na ideia da lei natural, mas isso no documento Instrumentum Laboris como resposta que veio das bases. Assim, grande parte dos católicos não aceita as orientações baseadas na interpretação tradicional da lei natural em questões como fertilização, isso eu cito do documento, fertilização in vitro, uniões homossexuais, a manipulação de embriões humanos, aborto. O que é estabelecido pela lei civil baseado no positivismo jurídico, cada vez mais dominante se torna na mentalidade comum moralmente aceitável. A relativização do conceito de natureza reflete-se também sobre o conceito de duração estável em relação à união esponsal. Muitas... eu pulo já 2 capítulos. A discussão sobre o reconhecimento da historicidade, chamada lei natural, nos traz este incômodo. Podemos mudar? E eu só queria apontar para 2 pontos. Muitas alianças foram feitas por Deus com Israel e a humanidade, e muitas alianças foram rompidas. Nem por isso Deus abandonou o seu povo. Talvez o paradigma da aliança refeita pela misericórdia de Deus e a história como lugar teológico seriam horizontes para a orientação do sínodo, junto com 2 indicações da Evangelii Gaudium. A verdade deve se concentrar no essencial, e a verdade é construída, possui, não se possui, se encontra, se constrói. Eu pulo essa parte do perspectiva bergogliana, que seria interessante, mas vocês podem ler quando o Papa olha para o futuro, porque ele está cercado por muitos ladrões, parece então ele fala assim, formula os imperativos categóricos anti-roubo aos peregrinos vigilantes do povo de Deus. Não deixemos nos roubem nosso entusiasmo, tudo no Evangelii Gaudium. Não deixemos que nos roubem a alegria, não nos deixemos que nos roubem a esperança, não deixemos que nos roubem a comunidade, não deixemos que nos roubem. Parece um bando de ladrões lá que quer roubar isso do Papa. Por isso, agora, o ano da misericórdia, esta é a continuidade do concílio, a perspectiva bergogliana do concílio é o ano da misericórdia. E esta porta que se abre, não para receber lá no trono sentado os fiéis, mas para sair. Abre-se a porta para sair, reconhecendo que a nossa identidade mais profunda, liberdade e solidariedade. Liberdade na porta aberta que nos impulsiona para solidariedade na periferia. Último pontinho, aí os povos indígenas e a pastoral indigenista caminham então nestas fronteiras, saindo desta porta grande para a periferia, onde traduzimos acionamento como inculturação, como construção de uma igreja versus populum, como virada popular das práticas pastorais, litúrgicas, institucionais e teológicas. Hoje os povos indígenas são os indignados das Américas, são o movimento Occupy, não no Parque de Sucote, na Wall Street de Nova York, mas no Mato Grosso do Sul, do Brasil, simbolicamente representando e protestando contra um país e um mundo em que os pobres salvam os bancos e os ricos ocupam as terras. E nós procuramos aprender com eles a reler a história na chave da memória subversiva e prospectiva de Jesus. Obrigado. Muito bom.